Som. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente está aqui para iniciar mais um júri simulado sobre responsabilidade da professora Lorena, uma ação do núcleo. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, os alunos do primeiro e segundo período, que se dispuseram a estar aqui para julgar. Por favor, deem a atenção devida à defesa. Acusar é mais fácil. Não. Ele não precisa ser parcial. Eu não preciso, né? Mas muito obrigado a todos que vieram aqui. Essa é mais uma ação do núcleo, uma ação que é muito importante, uma ação que prepara vocês para a vida cotidiana. Então, levem a sério essa função, porque, apesar de ser uma simulação, é uma simulação de um caso que poderia ocorrer a qualquer momento, um caso pensado pela professora Lorena. E desejo muita sorte e bom trabalho a todos vocês. E agradeço principalmente à professora Lorena, que toca não só o curso de Direito como coordenadora, mas a Prática Jurídica 1 como professora coordenadora da área de Direito Penal. Por isso eu queria convidá-la aqui para passar uma mensagem para vocês, deixando os meus parabéns. Obrigada, professor Felipe. Serei breve, mas não poderia deixar de dizer aqui algumas palavras aos meus queridos alunos. Agradeço todos os presentes, principalmente aos alunos do primeiro e segundo período, como eu falei aqui, que se dispuseram a estarem aqui hoje para fazer a questão aqui do júri, da votação. Falava para eles que passa rápido, daqui 6 períodos vocês estarão aqui. O Núcleo de Práticas Jurídicas é o coração do curso de Direito. E como coração do curso de Direito, ele impulsiona toda a parte profissional de vocês. Então, eu fico muito empolgada para fazer o júri, e esse júri ele tem um papel especial hoje. Por quê? Já disse isso para vocês, mas aproveito a oportunidade para repetir como foi uma grata surpresa a turma de vocês. Que surpresa! Esses alunos aqui fizeram um projeto legislando, do qual eles criaram projetos de lei para a cidade, do qual já teve, inclusive, a votação de um que já virou lei no município, e os outros estão em construção para serem votados. E eles se dedicaram tanto, mas tanto. Pegar uma turma para fazer um tribunal de júri simulado na semana de segunda chamada não é para qualquer um. Então, assim, o comprometimento de vocês, o empenho de vocês, a dedicação de vocês foi algo que realmente eu acho que marca essa turma do 7º período. O diferencial da turma do 7º período é, de fato, o comprometimento de vocês e a determinação de vocês. E a determinação de cada um é que faz essa turma ser tão especial. Então, eu queria muito, mas muito, muito agradecer. O resultado de hoje não importa. Eu sempre falo para eles. O que importa é toda a condução do trabalho que nós sempre fazemos aqui e a aprendizagem, porque é muito fácil a gente fazer isso entre nós. Mas quando está sendo gravado, quando a gente desce aqui, acredito que deve ter alguns familiares, pessoas presentes de vocês, soa diferente. Então, que hoje seja o primeiro passo de muitos júris do qual os senhores farão. Agradeço muito ao professor Felipe, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, que conduz o núcleo com todo zelo, com todo cuidado, todas as práticas, e também ao professor da Prática 4, que é a área de família, quando vocês já estão encerrando, quando vocês já estão indo embora lá no 10º período. Então, professor, muitíssimo obrigado por toda a sua dedicação junto ao NPJ. E bora fazer o júri que vocês não vieram aqui para me ouvir, não é? E olha, que fique registrado, eu vim de verde, foi pura coincidência, eu sou uma pessoa com neutralidade, ok? E a outra roupa que tinha em casa passada era vermelha, então eu arrumaria problema de qualquer forma. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar? Se ponham de pé, por favor. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Miguel Pereira, onde presentes se encontram os nobres representantes do Ministério Público e os advogados de defesa, declaro aberta a sessão. Vamos dar início aos trabalhos deste Tribunal de Júri em conformidade com o artigo 472 do Código Processual Penal e seguintes. Procedida a escolha dos senhores jurados, em nome da lei, consinto-vos a examinar essa causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão
de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Respondam todos. Sim, senhor. Sentem-se, por favor. Assim, vamos dar continuidade aos trabalhos apresentando o fato do qual deverá ser julgado com imparcialidade, buscando assim a justiça. No uso de minhas atribuições legais e embasadas nos autos, passo a relatar o caso. Os nobres promotores de justiça ofereceram denúncia contra o réu pelo seguinte delito. Consta nos autos do inquérito policial que o suposto réu, por livre vontade e consentemente, durante uma relação sexual com sua companheira que se encontrava gestante de 10 semanas, introduziu um medicamento abortivo, conhecido como Citotec, no coito vaginal desta sem o consentimento da vítima. O Citotec é o nome comercial do misoprostol e provoca uma ação estimulante sobre a musculatura uterina, promovendo contrações, por isso contraindicado para o uso na gravidez. Poucas horas depois da relação sexual, a vítima, sentindo fortes contrações, notou um sangramento em sua roupa íntima, tendo comparecido à unidade de saúde do bairro para tratar a hemorragia que vinha ocorrendo. Chegando no local, houve suspeita por parte da unidade de saúde de que se tratava de aborto com introdução de pílula intravaginal. Encaminhou-se o prontuário de atendimento para a delegacia competente, onde o delegado de polícia instaurou inquérito policial para apurar a suposta ocorrência. Durante uma crise na relação de união estável, a vítima conheceu o Sr. Juninho em um restaurante que frequentava rotineiramente, mantendo uma relação extraconjugal durante alguns poucos encontros. Antes de saber da gravidez, a vítima reatou sua união com o suposto réu. Diante dos enjoos e vômitos matinais contínuos, se dirigiu a um hospital próximo à residência onde fora constatada a gravidez. Relatando a relação extraconjugal e a gravidez ao seu companheiro, este se afastou durante uma semana da residência do casal. Após esse período, retornou e comunicou que a perdoava e cuidaria da criança como seu filho, com a condição que a vítima não relatasse ao Sr. Juninho sobre sua paternidade. Por todo exposto, adequando a conduta do indiciado ao tipo penal descrito como aborto provocado sem consentimento da vítima, o réu, Sr. Maurílio, foi pronunciado no artigo 125 do Código Penal Brasileiro. Será realizada a oitiva da vítima, a senhora Emilaine. A testemunha é sua, promotores. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, nobres companheiros do Ministério Público, nobres companheiros da Defensoria. Boa tarde, senhores jurados. Boa tarde, irmãos. Segundo a denúncia, o presente caso traz crime de aborto praticado por terceiros, sem consentimento da gestante. Vou fazer umas perguntas, senhora. Qual foi a sua reação ao descobrir que estava grávida de um relacionamento extraconjugal? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, mas preocupada por ser um filho fora do meu casamento. A senhora queria ter um filho? Sim, eu tinha um sonho de ser mãe, mas ele me tirou. Senhora Emilaine, você tinha medo de contar para o réu? E qual foi a reação dele ao contar? Sim. Ele não esboçou muita reação. Ele foi um pouco apático. A partir do momento que o réu disse a você que estava disposto a cuidar de uma criança que não era filho dele,
Como a senhora se sentiu? Eu fiquei aliviada. Eu acreditei nele. Infelizmente, eu acreditei nele. Senhora Emilaine? Retomando para o dia dos fatos. A denúncia narra que você havia tido uma relação sexual com o réu, aqui presente, e que pouco tempo depois sentiu-se mal e foi para a emergência pois estava com sangramento severo. Por que a senhora acusou seu marido de ter praticado algo contra você? Porque foi logo depois de uma relação sexual que a gente tinha normal. Foi logo após. E aí começou o sangramento e eu percebi que eu podia estar perdendo meu bebê. Como o réu se manifestou após o aborto? Ele estava calmo. Parecia que tinha se livrado de um peso. Que era o meu bebê. Sem mais, excelência. Obrigada. Com a palavra a defesa. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Quero agradecer a Nossa Excelência, a senhora Rafaela, dizer que é um grande prazer trabalhar com a senhora, é um grande prazer ver com a idoneidade que a senhora usa nesse tribunal. Quero agradecer também aos meus colegas da promotoria que estão aqui para mais uma vez concretizar e julgar um caso com tanta seriedade. Quero agradecer também a todos os presentes, aos meus colegas advogados, aos possíveis estagiários que também possam estar aqui, aos acadêmicos de direito. Quero agradecer mesmo a todos por ter tirado um tempo para vir aqui analisar esse caso junto conosco. Vamos lá. Senhora Emilaine, me retrate como que foi o dia de que aconteceu o fato. Como que começou o seu dia? A senhora tinha tido uma briga com o senhor Maurílio? A senhora estava bem? Como que foi? Me conta. Desde quando a senhora acordou? A gente estava tentando, né? Meu casamento andava numa crise. E assim foi. Um dia que, mais uma vez, a gente estava tentando reatar. E naquele dia eu acreditava que a gente estava bem. Mas como foi o tratamento do senhor Maurílio depois que vocês voltaram? Ele te tratava com indiferença, te tratava mal ou te tratava bem? Ele estava um pouco sem... Ele não esboçava muito sentimento. E sempre foi assim ou foi depois da crise que vocês tiveram e você teve uma relação extraconjugal e ele ficou sabendo? Ou sempre foi assim, desde quando vocês se conheceram? Ele era um pouco nervoso, agressivo. E ele vinha de uns tempos assim. Entendi. A senhora já é mãe? Já tem outros filhos? Ou seria o seu primeiro filho? Seria meu primeiro. Eu tinha um sonho de ser mãe. Entendi. E a senhora trabalha? Tem uma ocupação? Não. Não trabalha? Não. Ok. A senhora faz uso de alguma medicação, algum anticoncepcional? Não. Então, a senhora, quando que foi que deu início à crise no relacionamento de vocês? Teve um start? Teve
Alguma coisa que aconteceu que daí começou a crise? Ou foi uma coisa que foi se desgastando ao longo do tempo? Acho que foi algo que veio se desgastando. E por ele ser um pouco agressivo. Entendi. E quanto tempo vocês têm de relacionamento? Mais ou menos, precisa ser exato. Mais ou menos uns 5 anos. Ok. Durante a crise do casamento de vocês, que foi relatada aqui nos autos, a senhora continuou dentro de casa, morando com ele, ou a senhora se afastou do seu lar, ou ele se afastou? Como que foi que aconteceu isso? Como se deu? Continuei na minha casa. E continuou tendo relações com ele, ou ficaram em partes separados? Como que foi? Durante um tempo, a gente não se encostava. Durante o auge da crise. Porque a senhora relata que o filho era do Juninho, mas se a senhora morava na mesma casa que ele, como não saber que o filho podia ser também do Maurílio, já que vocês conviviam no mesmo lar? Como eu disse, quando aconteceu, a gente não se encostava. Ok. Além do Juninho, a senhora chegou a ter outro relacionamento nessa fase de crise ou não? Não. A senhora amava o Maurílio? Eu gostava do meu marido. Não amava? Diante de tantas coisas que vinham acontecendo, eu não sei se eu ainda amava, mas eu gostava muito do meu marido. Mas quando começou o relacionamento, a senhora amava ele? Sim. Entendi. E como você conheceu o Juninho? Foi num restaurante que eu frequentava. Foi apenas isso. E você tinha algum sentimento por ele? Amava ele? Tinha algum sentimento forte por ele? Não. Como a senhora teria um filho de alguém que a senhora nem ama? Que a senhora nem sequer tem um relacionamento? Essas coisas a gente não consegue prever. Eu estava num momento de muita fragilidade, muita luta no meu relacionamento. E ele foi um desses casos casuais e que daí teve essa possibilidade de... Que poderia também ter sido com qualquer outro homem, então? Acredito que não, porque foi devido a eu frequentar mesmo e ter conhecido ele lá. Eu não tinha costume de ir em outros lugares. Entendi. Quando a senhora contou para o Juninho que ele seria pai, qual foi a reação dele? Ele se mostrou feliz? Como que foi? Eu não contei para o Juninho. A senhora não chegou a contar para ele? Não. E como que ele ficou? Como que ele soube? Porque ele está aqui hoje. Não sei. Depois que a senhora voltou com o senhor Maurílio, a senhora voltou a falar com o Juninho, a estar com ele, a ter alguma relação com ele, ser amiga dele? Não, eu fiz um trato com meu marido. Ele me perdoou se eu não contasse nada para o Juninho. E assim eu fiz. Então a senhora cumpriu o acordo. Nos autos também diz que a senhora, após sentir fortes contrações, a senhora foi para uma unidade de saúde do seu bairro. A senhora mesmo com essas fortes dores, a senhora conseguiu ir sozinha até essa unidade de saúde ou tinha um acompanhante com a senhora? Eu tive ajuda, porque nesse dia eu e meu marido estávamos num hotel. Ajuda de quem? Quem ajudou a senhora? Foi o recepcionista do motel. E esse recepcionista a senhora já conhecia antes? Já tinha alguma relação com ele? Ou a senhora só conheceu e falou, estou precisando aqui, me ajuda? Como que foi? Eu interfonei e ele me atendeu. Eu estava passando mal, com muita dor, sangramento. E foi ele que me deu os primeiros socorros ali, me levando para o hospital.
ele te levou para a unidade de saúde do seu bairro, né? Então, ele, em vez de te levar para o hospital, que seria o mais consciente de uma pessoa, ele te levou para o postinho de saúde, a unidade de saúde, porque a senhora não seria atendida em outro postinho de saúde de outro bairro por causa do seu cartão do SUS. Concorda? E onde estava o senhor Maurílio nisso? Porque se vocês estavam no motel, o mais lógico seria que ele te levasse. Por favor, aguardar, gente. É relevante para o caso. Pode continuar. Logo assim que eu passei mal, o meu marido não estava mais no quarto. E foi aonde eu interfonei e eu fui auxiliada pelo recepcionista, porque ele simplesmente saiu, eu chamava ele e ele não atendia. E aí eu consegui interfonar e falar com o recepcionista, e ninguém até então achou ele. Mas a senhora não faz ideia de onde que ele podia estar? Não, ele não te disse nada? Simplesmente vocês estavam bem ao ponto de ir no motel e não estava bem para ele pegar a senhora e levar para casa? Sim, quando eu comecei a sangrar, ele já não estava mais no quarto, quando eu fui para o banheiro. Outra coisa, a senhora também relata que ele estava sendo frio com a senhora, que ele estava sendo indiferente, mas vocês estavam tão felizes assim, tão contentes para chegar aí até no motel? Mesmo com a indiferença toda dele, mesmo Por favor, com finalizar. a frieza? Nesse dia, como eu disse, a gente estava tentando. A gente não estava muito feliz, mas também não estávamos muito tristes. Defesa, E a gente tentou finalizar, fazer por algo favor. diferente. Tendo em vista as... Finalizar, por favor, já acabou o Ok, tempo. sem mais. Será realizada a oitiva da testemunha do juízo, senhor Juninho. A testemunha é sua, promotores. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor Juninho, o senhor sabe o motivo que o trouxe até aqui hoje, né? Sim. Senhor Juninho, o senhor teve um breve relacionamento com a vítima, correto? Correto. Durante esse breve relacionamento, ela se abriu com o senhor algumas vezes, correto? Positivo. E ela falou da relação dela, conjugal, com o senhor? Ela relatou como era essa relação? Na verdade, poucas vezes que a gente não... Nosso relacionamento era direcionado mais a outras coisas, não aos problemas que ela tinha em casa, na realidade. Certo, mas em algum momento ela relatou que estava ali por ter um relacionamento abusivo. Ela chegou a falar com o senhor sobre a relação dela com o réu? Ela disse que achava ele bobo, pouco presente, apenas isso. Correto. Seu Juninho, o senhor soube da gravidez após o aborto porque o senhor foi intimado a estar aqui, né? Como tinha um caso com ela. Porque, como ela relatou, ela não lhe contou da gravidez. O senhor soube... Como o senhor soube da gravidez? Já que ela não lhe contou. Na realidade, foi ela quem me contou. Ah, ela te contou? Sim. Ah, então ela te contou de qual forma? Quando? Eu não sei quanto tempo já tinha do que havia ocorrido, mas ela me mandou mensagem avisando que havia ocorrido. Após o aborto? Sim. Certo. Antes, ela cumpriu o pacto que fez com o esposo, dizendo que não lhe procuraria mais. Eu não sei do pacto deles, eu não tenho ciência. Certo. Seu Juninho, ela lhe falou do desejo de ser mãe? Em algum momento, ela disse para o senhor que tinha esse desejo, que tinha vontade de ser mãe,
numa desses encontros, ela disse isso para o senhor? Sim. E com a perda do bebê, o senhor percebeu nela que ela levaria essa gravidez adiante, mesmo não sendo o pai do filho dela, o seu esposo? Creio que sim. Sem mais, Excelência. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Boa tarde, senhor Juninho. Boa tarde. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você tem emprego fixo? Não. Você é casado? Sim. Você tem quantos filhos? Tenho 4 filhos. Você queria ser pai? Não. Você tinha condições de ter mais um filho? Obviamente não. Quando ela sofreu o aborto, ela te contou que tinha sofrido o aborto ou já tinha te contado antes que ela estava grávida? Ela me contou sobre o aborto e contou tudo junto, da gravidez e tal, que abortou, mas nesse meio tempo ela não havia falado sobre gravidez, não. Ela chegou a te procurar depois de ter voltado com o seu Maurílio? Procurou após o aborto. Qual a sua reação a saber que houve um aborto com um filho que supostamente seria seu? Indiferença. Até porque o nosso caso era só carnal, nada além disso. Você se casaria com a senhora Emilaine, já que vocês tinham essa relação extraconjugal? Não, porque na realidade eu já sou casado. Quando se conheceram, ela falou que tinha um companheiro? Sim. Ela demonstrava gostar de você? Eu acho que o meu intuito dela era o mesmo, na realidade. Você também conhecia esse recepcionista do motel? Porque para vocês terem as relações, com certeza vocês iam ao motel. Então, na realidade, eu nunca tive contato com nenhum funcionário do motel. Sem mais, excelência. Será realizada a oitiva das testemunhas de acusação, senhor Edelson. A testemunha é sua, promotores. Boa tarde, excelentíssima. Boa tarde a todos. Vou fazer umas perguntas ao senhor Edelson. Qual que era o cargo exercido pelo senhor? É recepcionista. Desculpa, o senhor pode responder novamente a pergunta? Eu era recepcionista do motel. A testemunha confirma ter visto o acusado e a vítima entrando juntos no motel? Sim, entraram juntos. A testemunha também confirma ter visto o acusado Maurílio saindo sozinho do motel? Saiu sozinho. Confirma que ele saiu sozinho do motel de forma rápida com o carro, parecendo estar um pouco aflito? Confirmo, ele saiu, assim, estava com cara de satisfação, um pouco alegre, mas estava muito agitado, parece que na correria. E o que houve após isso? Alguns minutos depois, o telefone tocou, atendi, e era a vítima, né, lá no quarto pedindo socorro, assim, muito desesperada. Aí fui até o quarto, quando vi que ela estava sangrando muito. Então eu voltei para a recepção rapidinho, liguei para o pronto-socorro, né, o número que a gente tem lá na casa, e encaminharam ela para, eu já não sei para onde, né, que eles levam, para onde é mais próximo. Ok, sem mais perguntas, excelência. Oh. Tudo bem? Senhor Edelson? Isso mesmo. Senhor Edelson,
Há quanto tempo o senhor trabalha no motel? 10 anos. 10 anos. Durante esses 10 anos, a quem você costuma relatar qualquer tipo de atipicidade que o senhor observa por lá? O dono, né, do estabelecimento. O dono? Mas no dia referido, o senhor alertou a quem? Nesse dia? Nesse dia só estava eu no local. Então, quando o dono não está, você relata a quem? Normalmente, quando é um caso de briga, que brigaram lá dentro, a gente chama o PM e eles tomam os procedimentos. Quando é um caso que passou mal, eu ligo para o pronto-socorro e eles vêm. E aí o restante é com eles. O senhor relatou agora há pouco tempo a colega que o senhor se dirigiu ao pronto-socorro, levando a doutora Milane que estava passando mal. Não, eu não disse que eu levei. Eu disse que eu liguei para pedir socorro, provavelmente, né? Uma ambulância, é o número que a gente tem na casa. Posteriormente, se eu não me engano, ela disse que foi levada pelo recepcionista do motel. E ela falou. Ela deve ter sido convocada porque uma pessoa que está na situação que ela estava, provavelmente não ia lembrar muito bem quem levou, se foi o recepcionista, até porque eu nunca havia visto ela lá antes. Então, ela não ia marcar a minha cara de cara. Então, o senhor acha que uma pessoa que não se lembra de quem a levou no hospital lembraria de tudo o que ocorreu com tanta clareza quanto ela demonstrou aqui? Talvez sim, se o estado dela estava do jeito que ela estava. No de questão, quantas horas o meu cliente e a possível vítima passou pelo motel? Quanto tempo eles contrataram, já que o seu recepcionista só anota? Quanto tempo eles contrataram? Normalmente o motel a gente vê quantas horas ficou, pode ser 2, 3, 10 horas. A gente só vai fazer essa contabilidade e quantas na horas saída. Eles ficaram? Até o momento que ele saiu, tinha mais ou menos 1 hora. Mas aqui relata que ela sentiu dores por horas. Como é que ela... 1 hora não é horas, 1 hora é singular, é 1. Eu estou dizendo o momento que ele saiu. É necessário. É necessário saber porque está tendo divergência. Indeferido. Está tendo divergência entre a oitiva da testemunha e a denúncia. Indeferido, prossiga, por favor. Indeferido. Indeferido. A qual momento o senhor ligou para o pronto-socorro? Alguns minutos depois, após ela ter ligado para a recepção. Por que a demora de minutos? Exatamente, porque eu também fiquei vendo ela naquela situação, também fiquei bem nervoso. Eu acredito que não chegou a 10 minutos, foi bem rápido. Eu fui lá, vi ela passando mal, desci rapidinho e liguei. Se você vê uma pessoa sangrando no quarto de motel, por que não relatou à polícia? Porque eu observei que era uma coisa... Não era, por exemplo, sangramento de tiro, de facada, de alguma coisa. O senhor é formado em medicina ou alguma área da saúde, doutor Delcio? Se eu fosse, eu não estaria na recepção do motel. Em qual carro eles compareceram no motel? Não lembro. É muito carro por noite, né? Não tem como lembrar todos, não. O senhor não lembra? Não. Mas lembra se foi um carro ou 2? Ou foram 2? Não, um carro. Um carro. Chegaram juntos no carro. Eu só não lembro qual o carro. E ele foi embora sozinho? Sozinho. E ela ia... De repente ela pede um 99, táxi. No dia em questão, o senhor trabalhou de que horas a que horas? O meu horário é noturno. Eu pego às 7 da noite até às 6 da manhã. E que horas que eles entraram no motel nesse dia? Eu não lembro exatamente. Era, acho que foi às 7, mas depois que eu cheguei. Eu não se pouco recorda tempo de nada, depois. claramente. Não é muito minha função esse tipo de coisa, né? Ficar reparando é uma coisa assim que a gente até evita tomar muito conta, porque é um motel, né? As pessoas lá querendo privacidade. Sem mais mentiras. Obrigada. Será realizada a oitiva da testemunha de defesa, senhora Ivana. A testemunha é sua, defesa. Boa tarde. É defesa.
Não, aqui tá no roteiro, tá testemunha da defesa. Agora. Primeiro vai ser defesa. Bom, primeiramente quero reiterar meus cumprimentos a todos. Boa tarde, senhora Ivana. Boa tarde. Bom, primeiramente quero começar perguntando qual era a sua relação com o réu. Eu sou diretora na escola no qual o senhor Maurílio é porteiro. A senhora diria que ele teria uma boa relação com as crianças da escola? Sim, o senhor Maurílio sempre demonstrou ser muito atencioso, preocupado com a segurança das crianças, sempre muito atento, e sempre relatava qualquer tipo de situação anormal. Tudo bem. E quanto tempo vocês trabalhavam juntos? Já trabalhávamos juntos há 5 anos. Bom, e nesses intervalos de trabalho, vocês chegavam a conversar sobre relacionamento? Sim, durante as horas que não havia grande demanda das crianças, né, nas horas de menos E o seu marido chegou a falar sobre a suposta vítima? Sim, ele sempre falava da esposa com muito carinho e dizia que ela era a mulher da vida dele e que ele queria constituir uma família muito grande com ela. Então a senhora diria que ele amava a senhora Emilane? Com certeza. A senhora chegou a frequentar a casa do casal? Festa, alguma confraternização fora da escola? Não, o relacionamento nosso era só ali na escola mesmo. A senhora Emilane já chegou a ir na escola atrás do seu Maurílio em horário expediente? Sim, ela ia com certa frequência. E quando ela chegava, o seu Maurílio a tratava bem, a tratava com estranheza, bravo? Não, ele sempre demonstrou muito carinho com ela, paciência, apesar das situações, às vezes, que ela demonstrava um pouco de nervosismo. Como a senhora descreveria como o Maurílio ficou após descobrir que a sua companheira estava grávida? Então, ele ficou um pouco decepcionado, né? Mas logo depois ele relatou que, independente de não ter sido, de não ser o pai biológico, que ele ia criar a criança com todo o amor que era capaz de dar uma criança. E ele mudou no trabalho? Ele pediu hora extra? Como é que foi? Ele continuou no mesmo turno? Então, ele estava um pouco preocupado por ter um salário baixo, né? Ele estava preocupado em prover o sustento da melhor forma possível dessa criança, de dar conforto. Então, ele veio me procurar solicitando se eu poderia dar alguma atividade extra para que ele pudesse melhorar o salário e, com isso, poder comprar todo o enxoval que seria necessário para a criança. A senhora é mãe? Sim. E o pai dos seus filhos mora com a senhora? E com eles? Sim. Então, a senhora diria que a preocupação do marido é uma preocupação de pai para filho? Com certeza. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Com a palavra os promotores. Boa tarde a todos. Boa tarde. A senhora, então, exercia a profissão de diretora da escola, certo? Correto, em deserto. A senhora era amiga íntima dele? Não, como eu já disse, o nosso relacionamento era ali na escola, a gente tinha conversas, mas era só no âmbito escolar mesmo. Ele falava bastante da relação dele com a esposa? Ele comentava, né, sobre como eles eram felizes e como eles faziam planos para o futuro. Ele alguma vez relatou para a senhora que ele queria ter filho com a vítima? Sim. A senhora disse que a vítima iria frequentemente no trabalho dele, certo? Correto. Como você acha que era a relação dos dois? Aparentemente era uma relação boa. Aparentemente? Sim. A senhora não era amiga íntima dele, então, né? Não. Bom,
como a senhora poderia saber que ele a tratava bem se vocês não eram próximos e ele falaria alguma coisa se a tratasse mal? Eu creio que as atitudes de quem trata mal não condizem com as atitudes que o seu Maurílio tinha com a esposa, sempre que estavam juntos, sempre que eu presenciava. Entendi. Bom. Bom, a vítima narra que ele era uma pessoa que, bom, eles não estavam muito próximos, que ele a tratava mal. Ele alguma vez disse que estava descontente com o relacionamento deles? Não, ele só ficou um pouco decepcionado quando soube que o filho não seria dele, mas ele ficou reflexivo por alguns dias e, como inclusive ele queria muito ser pai, ele confessou para mim que não fazia diferença se o filho era biológico ou não, e que ele ia tratar com muito amor. Então, ele relatou para a senhora que ele foi traído? Sim, ele relatou. E ele não via problema com isso? Não, porque acho que o amor que ele sentia por ela superava tudo isso. Sem mais, excelência. Obrigada. Será realizada a oitiva do réu, senhor Maurílio. Senhor Maurílio, tem o direito de permanecer calado, sendo certo que o exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à sua esfera jurídica diante dessa prerrogativa fundamental. Com a palavra, a acusação. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Maurílio. Boa tarde. Na denúncia, narra que o senhor usou o medicamento do Citotec. Só que o Citotec ele é um medicamento apenas para uso hospitalar, pela Anvisa, né? Como que o senhor teve acesso a esse medicamento? Eu não tive. E como que foi que os médicos encontraram esse medicamento na vagina da vítima? Essa pergunta eu também gostaria de saber, porque eu não fiz isso. O senhor não fez? O senhor acredita que tenha sido ela? Só havia 2 pessoas no quarto, eu e ela. Se teve essa situação e eu não fui, só pode ter sido ela. Entendi. O senhor e a senhora Milane já falaram em ter filhos? O que te impedia de ter filhos com ela? Não busquei para saber. A gente sempre tentou, sempre planejou, mas eu não procurei saber se o problema era meu ou era dela. Não tratamos sobre esse assunto. Vocês tentaram por alguns meses e vocês nunca fizeram tratamento, nada disso? Planejamos por alguns meses, mas não praticamos na vontade de ter, mas não buscamos médico para saber. Entendi. O senhor tinha raiva da Milane? No primeiro momento, quando eu fiquei sabendo da traição, obviamente eu fiquei chateado, mas não com raiva. Depois eu refleti e a perdoei. E do bebê? Não. O senhor sentiu raiva da Milane no momento da traição, então, quando ela te contou da traição? Aí o senhor sentiu raiva? Sim. O senhor aceitaria o bebê? E a traição, o senhor aceitaria? O bebê, com certeza, é traição também, porque o amor, ele nasce quando nasce o bebê também. O amor de um homem é diferente do amor de uma mulher que gesta. Quando o senhor ficou sabendo que o bebê era fruto de uma traição, propôs a ela que abortasse? Nunca. O senhor disse que aceitaria o bebê. Aí o senhor acredita que não tenha sido... O senhor diz que não foi o senhor que teve acesso a esse medicamento? Sim. Acredita que tenha sido ela? Sim. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Boa tarde, excelência. Boa tarde, ilustres membros do Ministério Público, corpo de jurados. Maurílio, eu gostaria de te dar boa tarde também, mas gostaria de começar pedindo escusas pelo que o senhor teve que ouvir, está tendo que ouvir aqui hoje, que eu sei que é pesado. Como foi dito, o senhor é bobo, como foi dito, o senhor ela estava frequentando um restaurante e um caso casual aconteceu, não sei como.
Gostaria de começar perguntando, senhor Maurílio, se o senhor possui emprego estável. Eu sou funcionário público. Então, você trabalha em qual cargo? Sou porteiro. Porteiro. De escola. Sim. Senhor Maurílio, como é composta a sua família de criação? Como foi composta durante a sua infância? Fui criado pelo meu pai e pela minha mãe. Somos de formações católicas. Sempre frequentamos a missa aos domingos. Tive uma infância razoável, sem grandes problemas. Tenho convívio dos meus pais até hoje. Religiosa. Senhor Maurílio, a senhora a amava? Sim, ela era a mulher da minha vida. Senhor Maurílio, você tinha vontade de ser pai? Sempre tive. Senhor Maurílio, prometo não me prolongar muito, porque eu sei que a situação é difícil. Então, você e a senhora Emilane tentavam ter filhos? Sim. Tentavam. Senhor Maurílio, uma pergunta também que eu gostaria de perguntar na sua percepção. O filho poderia ser seu biologicamente? Se ela não me contasse da traição, eu jamais saberia que não seria. Sim. Senhor Maurílio, eu gostaria de perguntar também, após o término, quem pediu para reatar após o término, o primeiro término? No primeiro término foi ela. Foi ela que pediu. Voltou atrás. Senhor Maurílio, você notou algum comportamento estranho por parte da suposta vítima, a sua ex-parceira, após ela reatar o relacionamento, a primeira vez? Na verdade, ela andava um pouco pelos cantos, me parecendo meio triste. Me pediu várias vezes desculpa pela traição, né? Mas eu achava que aquilo tudo também fosse por causa dos hormônios da gravidez. Sempre ouvi falar como o comportamento feminino muda, entendeu? Mas ela andava assim um pouco melancólica. Entendi. Para finalizar, senhor Maurílio, você entende de medicamentos? Não. Não entende. Você conhece o chamado misoprostol, que é conhecido como Citotec, que é o nome dele de vendas nas farmácias? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Esse remédio aqui, senhor Maurílio. Nunca ouvi falar. Então, senhor Maurílio, você nunca ouviu falar nesse remédio. Senhor Maurílio, qual a sua opinião sobre o aborto? Sua opinião, pensamento pessoal sobre a questão do aborto? Pela minha formação religiosa, eu sou contra. Você é contra o aborto? Só isso. Passo assim a palavra aos doutores promotores de justiça. Senhores jurados, eu peço para que vocês prestem atenção no caso, porque a senhora Emilane, o tempo todo, ela diz que o sonho dela sempre foi ser mãe. Aí a gente analisa um caso onde num quarto tinha duas pessoas, uma que o sonho era ser mãe e o réu que hoje é o acusado, e onde na denúncia coloca ele como o suposto réu da situação, quem cometeu o ato. Temos 4 ações nesse crime. O primeiro é o dolo. O dolo é quando o agente, ele, no cometimento do crime, ele tem a ciência do que está fazendo. O senhor Maurílio, a gente entende que ele tinha a consciência e a intenção de cessar a gestação da vítima. No artigo 125 do Código Penal, diz assim: provocar aborto sem consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. Agora vamos para a segunda parte. A segunda ação. Um crime premeditado, uma ação premeditada, é quando, assim, por exemplo, você quer executar alguma coisa, você se prepara, tem a premeditação daquilo, você se prepara para poder executar o ato. No caso aqui, a gente pode analisar a premeditação no medicamento utilizado, uma vez, como eu falei aqui, não é um medicamento normal, é um medicamento para uso hospitalar. Então, é uma medicação que ela causa o aborto logo nas primeiras semanas, porque ela causa um amolecimento do útero.
Esse amolecimento, ele geralmente acontece nos últimos meses, para quando o bebê está se preparando para sair. E é esse o efeito do Cytotec. Para que serve? O Cytotec ele é indicado para tratamento e prevenção de úlceras no estômago, no estômago e no duodeno. Quando eu não devo usar o Cytotec? Ele é contraindicado para mulheres grávidas, justamente por esse motivo, do amolecimento que ele causa no colo do útero. Agora vamos para a terceira ação. Motivo fútil. A gente vê que provavelmente foi ódio, como ele mesmo falou, que ele sentia raiva pelo momento quando ele descobriu que o bebê era fruto de uma traição. Então, por raiva, por ódio, porque o bebê era fruto de uma traição e porque ele não conseguiu engravidar sua esposa, ele foi lá e cometeu o ato. O motivo fútil é quando há uma desproporcionalidade entre o caso e o crime. E a desproporcionalidade é que não tinha uma conexão entre o ódio que ele sentia em cessar uma vida. Agora, a quarta ação está previsto no Código Penal, no seu artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação e vontade da vítima. A senhora Emilaine, ela deixa claro que eles estavam reatando e ele, como seu esposo, ela tinha total confiança nele. Em momento nenhum ela ia imaginar que ele iria introduzir em sua vagina um remédio, um medicamento que cessaria uma vida que ela tanto planejou. Ela não imaginaria que ele poderia fazer isso, por isso que ela estava tranquila. Aí foi nesse momento em que ele usou da sua confiança e introduziu o medicamento. A vítima deixa claro que era uma relação normal. Ela não imaginava que isso aconteceria. A vítima não teve a oportunidade de se manifestar. Agora vamos para outro aspecto do crime. O Código Civil, em seu artigo 2º, diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a sua concepção os direitos do nascituro. E ainda, a Convenção dos Direitos Humanos, no seu artigo 4º, inciso 1º, diz: toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento de sua concepção. Aí eu pergunto, quem é o nascituro? O nascituro é aquele que ainda vai nascer, é aquele ente que ainda está concebido no útero materno. Segundo a doutora Sheila, ginecologista, ela explica que a concepção é o momento em que o espermatozoide fecunda o ovário, o óvulo, perdoa, o óvulo. Essa fecundação ela pode demorar 24 horas após a relação sexual, ou seja, um dia para que o espermatozoide fecunde o óvulo. Por mais que existam correntes que digam que é só a vida depois da 10ª semana, porque é só quando passa a ter atividade cerebral, o Código Penal, o Código Civil, a Convenção de Direitos Humanos, dentre outros dispositivos, põe a salvo a vida daquele que ainda não nasceu, aquele que a medicina diz que ainda não tem atividade cerebral. Claramente, a legislação brasileira entende que esse ser indefeso deve ser amparado pela lei desde a sua concepção. Aquele amontoado de células que a medicina diz até a 12ª semana era amado pela vítima desde o início, porque a vítima queria, ela tinha o sonho de ser mãe. O aborto ele não é uma solução. Ele não era uma solução nesse caso, já que os dois eram casados e até então ele tinha assumido a posição de ser pai. Aquele que agrava, uma vez que ele agrava, o aborto ele agrava tanto a vida do bebê, caso o aborto não seja consumado, porque ele pode trazer sérios riscos para o bebê, como para a mãe também. Ele pode trazer danos à saúde física, mental, emocional e, para quem acredita, até mesmo espiritual. Além dele estar previsto no Código Penal como crime. Obrigada. A palavra agora pertence aos senhores advogados de defesa.
Eu gostaria de desejar boa tarde a todos. Boa tarde a Vossa Excelência, Boa tarde. aos membros do Ministério Público, da Defesa, aos senhores jurados. Então, estamos diante de um caso em que o senhor Maurílio, a todo instante, ele tinha a intenção de constituir família com a senhora Emilane. As intenções dele eram a melhor que tinha, que se pudesse ter como homem. Ele pode ter problemas como em todo relacionamento, como todo casal tem. Uma briga, uma discussão, uma traição, mas ele desejou perdoar a primeira vez. E quando ele perdoou, ele ficou sabendo de uma outra notícia. A notícia que a esposa dele, que a convivente dele ainda ia ter um filho. Sendo que esse filho não quer dizer que foi fruto de uma traição. Não tem nenhum laudo dizendo que ele é infértil. Então, esse filho poderia ser dele. Então, a todo instante, por que ele tentaria tirar a vida de uma criança ou de um feto? Quando o membro do Ministério Público falou sobre o nascituro tem a teoria de que está pronto a nascer. O feto que estava na barriga da senhora Emilane tinha apenas 10 semanas. E o entendimento majoritário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal diz que até 12 semanas é entendível, não é criminalizado o aborto, porque é um direito da mulher. Em todo o contexto da história, foi mencionada a questão de motel, em que não foi visto ele saindo com ela, que ela foi atendida em um posto de saúde, sendo que ela foi atendida numa unidade. E a respeito do remédio, o remédio ele não é simplesmente apenas uma dosagem que vai fazer ela abortar. O remédio ele tem um parâmetro a ser seguido, como se fosse um antibiótico. O antibiótico, se você vai no médico, eles passam antibiótico, você tem ali os horários para tomar, de 12 em 12 horas, ou de 6 em 6 horas. O Cytotec, ele só tem eficiência se for tomado com 4 comprimidos de 6 em 6 horas. E se no dia não fizer efeito, então ela tem que ser repetido diversos dias. Então, como é isso? O senhor Maurílio, ele lembrava do horário, senhora Emilane, vem, deu tantas horas. Senhora Emilane, são tantas horas, vamos de novo? Não ocorreu isso. E será que um comprimido de espessura considerável, será que ela não vai sentir na hora do ato? Será que ela estava inconsciente? Não teve alegações que ela estava inconsciente. Então, o que eu quero deixar de ressaltar é que o senhor Maurílio, a todo instante, ele tinha desejo, tinha um sonho de constituir uma família. Ele perdoou 1, 2 vezes e a vontade de ficar ao lado da sua amada foi muito maior do que todos os problemas que os dois passaram. E eu termino minhas palavras aqui. Obrigada. Em réplica, os senhores promotores. Senhores jurados, a vítima e o réu mantinham um relacionamento amoroso há alguns anos. Relacionamento que era abusivo, como já foi dito aqui pela mesma. Sim, tentaram engravidar por diversas vezes, visto que o sonho da vítima era ser mãe. O sonho de toda mulher é ser mãe. De forma alguma cabe julgar a vítima moralmente, no qual não cabe julgamento da pessoa da vítima em decorrência de traição, mas sim sobre o ato criminoso que a vítima sofreu. E pasmem, senhores jurados, o réu perdoou a traição, fez a vítima confiar nele e aceitar um filho que não era seu, de forma a conquistar a confiança da mesma, mas enganou-a, premeditando uma ação muito cruel. A vítima não teve escolha de ter o filho que estava em sua barriga. O réu tirou qualquer possibilidade de escolha, forma premeditada e ardilosa.
no meio da relação sexual, no qual ambos estavam na intimidade. Senhores jurados, por mais que na noite dos fatos a vítima dera consentimento para a relação sexual, frisando relação sexual somente, não quer dizer que ela teve consciência ou deu permissão para que fosse introduzido pílulas abortivas, já que ambos estavam em suas intimidades e não perceberia por causa do tamanho da pílula. Ele se sentiu no direito, de abortar o filho da vítima, utilizando-se de um meio cruel que poderia tirar até mesmo a sua própria vida. Tamanha potência tem essa medicação, o Cytotec. Por mais que não exista a atividade cerebral do feto nas 12 primeiras semanas, isso não quer dizer que ali não existia uma vida, porque senão o feto não cresceria. Se não existisse algo dentro da senhora, a Milane, a vítima, não estaria crescendo. Senhores jurados, o nosso Código Civil estabelece que o indivíduo possui direito quando nasce. O nascituro não pode ser considerado pessoa, já que a lei exige o nascimento com vida para a aquisição da personalidade civil. Do ponto de vista prático, a teoria nega ao nascituro mesmo os direitos fundamentais mais básicos, por ser este considerado coisa, senhores jurados, entre aspas, para fins legais. Mas o direito não tem como definir condições biológicas que se desenvolvem dentro de um útero. Se a medicina que trata sobre as questões biológicas alega que a vida se inicia com a fecundação do espermatozoide no útero, pois o zigoto já possui células, sendo um corpo em desenvolvimento, personalidade jurídica a partir do nascimento, porque o direito, assim, só considerar essa personalidade após o nascimento. Ali, no útero, existe uma vida. Que isso vai se desenvolvendo ao longo das semanas. Imagina, senhores jurados, uma mãe que sabe que já está grávida, independente da forma que foi concebida a criança. Imagina a alegria dessa mãe que sempre quis ter, sempre quis gerar, sempre quis conceber. Imagina que alguém vem e tira esse direito. Imagina a tristeza, imagina a angústia, imagina como que essa mãe, como esta pessoa não se encontra e não se encontrou no momento. Nosso artigo 5º, senhores jurados, diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Repito, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, senhores jurados, o aborto é crime no Brasil, desde a criação do Código Penal em 1941. E isso é proibido até os dias de hoje, apenas sendo permitido em exceções particulares, que definitivamente não foram o caso de fato narrado nesse júri. Sem mais, excelência. Obrigada. Em tréplica, os advogados. Boa tarde, senhores jurados, novamente. Eu gostaria de começar aqui falando sobre a 10ª semana, que era o que a Emilane estava carregando na sua barriga, era um feto. Há estudos, até de uma faculdade renomada, estudo em Harvard, que até a 12ª semana ainda não há formação do tronco cerebral. E por que isso é importante? Por que a formação do tronco cerebral é importante? Porque quando morre uma vida, o que se dá à morte é a perda do sistema cerebral. Quando o tronco cerebral ele é perdido, começa aí o procedimento até de pessoas que vão doar órgãos, pessoas que vão doar o coração, porque os órgãos ainda estão funcionando, mas já não há mais atividade cerebral, ou seja, não há mais como recuperar aquela vida. Até a 12ª semana, ainda não há
a formação do tronco cerebral da criança. Se não há formação do tronco cerebral de uma criança, do feto, então quer dizer que também ainda não há vida. Se nós, hoje, dissermos que há vida ali sem atividade cerebral, então nós teremos que colocar em xeque todos os transplantes feitos no nosso país. Porque como que uma pessoa iria tirar os órgãos de outra, sendo que ainda há como fazer ela reviver? Como ela ressuscitar? Como que faria isso? Estamos aqui hoje para julgar a vida do senhor Maurílio. Quero perguntar para os senhores, vocês acreditam que há provas o suficiente para condenar esse homem? Para condená-lo a uma cadeia? A fazer ele passar por todo um período de reclusão da sociedade? Não há provas o suficiente no processo para condená-lo. Ele sempre se mostrou um cara íntegro, ele é concursado, ele é um trabalhador honesto, sempre teve o sonho de ser pai, de constituir uma família com a senhora Emilaine. Só que, infelizmente, ele escolheu a pessoa errada para constituir essa família. Ele escolheu a senhora Emilaine, que disse aqui para mim mesmo que ela nem o amava. Como que uma pessoa que não ama, ela não tem como constituir uma família? Ela me disse aqui que ele era indiferente a ela. Eu vejo ao contrário, ela que era indiferente a ele. Ela falou comigo que gostava um pouco dele no início. O porquê, o que ela estava fazendo nesse relacionamento? Por que ela não continuou com o senhor Júnior? Por que ela não insistiu na relação com o senhor Júnior? Porque o senhor Júnior era casado? Porque o senhor Júnior não tinha um emprego, igual ele falou? Tinha 4 filhos já? Talvez ele não ia querer assumir mesmo essa criança de uma pessoa que foi um rolo que ele teve. Para ela seria muito mais confortável voltar a ter uma vida com o senhor Maurílio, que tinha um emprego, que sempre sustentou, que sempre proveu, porque ela também me disse aqui que não trabalha. Da onde que vem o sustento dela? O sustento da casa, quem proveu, o senhor Maurílio. Quando ela teve a crise no casamento, ela não procurou hora nenhuma sair de casa. Por quê? Porque ela estava no conforto da casa dela. Ela estava ali protegida. Ela não ia precisar trabalhar. Ela não ia precisar fazer nada. Era só ela continuar com a vida dela. Então, bom, hoje os senhores têm nas suas mãos o poder de julgar uma vida, de definir o futuro do senhor Maurílio. Peço que julguem com consciência e que dê uma oportunidade para ele realizar o sonho dele de constituir uma família com outra pessoa, ter o filho dele, até porque esse filho também poderia ser dele. Ele não ia querer matar o próprio filho. Ele não ia ter essa possibilidade. Sendo que para uma mulher é muito mais fácil conseguir esse remédio do que para um homem. Para uma mulher é muito mais fácil conseguir ter acesso. Ou seja, é muito mais provável que ela mesma tenha feito o procedimento nela. Sendo que ainda, como disse meu colega da defesa, o remédio tem que ser ministrado mais de uma vez. Talvez pouca quantidade do remédio não iria adiantar ali na hora. Então, peço a todos que julguem com consciência, que vejam mesmo se há a possibilidade do nosso senhor Maurílio ter cometido esse ato. Sem mais, Excelência. Agora procederemos à votação pelos senhores jurados.
Silêncio, por favor. Peço que todos se levantem. Senhores promotores de justiça, senhores advogados de defesa, senhores jurados e plateia. Por maioria dos votos, o réu foi considerado absolvido. Boa tarde, gente. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos e parabenizar tanto defesa quanto acusação, quanto os nossos jurados que se dispuseram a vir aqui, né, participar desse evento. Espero que tenha sido divertido. E mais uma vez quero agradecer a professora Lorena, que vai chegar aqui do lado, né? E dizer que o nosso núcleo está sempre aberto para vocês que precisarem, tá? Seja na área penal, seja na área civil, seja na área de trabalho. A gente está muito feliz em ver mais uma vez o júri se realizando aqui. É um evento semestral, um evento muito esperado. Então, fiquem de olho, vai ter mais, né? E, novamente, muito obrigado, professora Lorena, por mais esse júri aqui e por toda a dedicação para o nosso núcleo. Obrigado. Pessoal, estou no orgulho de vocês. Muito orgulhosa. Olha, o que é esse recepcionista de motel? Meu Deus do céu! O que é isso, meu Deus? Mas foi o que eu disse, o que importa aqui não é o resultado, mas o que importa é que o 7º período, em 2023.1, mais uma vez, veio demonstrar a potência e a força que a turma de vocês são. Assim, fazer um júri, reitero, na data de segunda chamada, né, de uma forma com muito menos tempo que fica aqui registrado que as demais turmas, e fazer um júri desse nível é muito orgulho para essa professora. Eu não tenho nem altura, nem saúde e sou hipertensa, então não dá. Mas sou muito orgulhosa de todos vocês. Queria agradecer mais uma vez o 1º e 2º período que se dispuseram a estarem aqui. Tenho um pequeno mimo aqui para vocês, né, do Conselho de Sentença. E agradecer aos familiares, amigos e os demais alunos que ficaram até agora nos assistindo. É um orgulho, assim, é um momento ímpar da nossa universidade. Acredito em emoção também dos familiares vendo vocês aqui, né? Deve passar um filme na cabeça, um filme na cabeça de quando começa e quando termina, e tem coisas que realmente a gente não consegue mensurar com palavras. Então, assim, mais uma vez, muito, muito obrigada. E, por favor, não saiam daqui, porque a gente tem que tirar a nossa foto, tá bom? Obrigada, professor Felipe, mais uma vez, pelas palavras tão carinhosas. E, como ele disse, reitero, o núcleo sempre está de portas abertas para vocês. Seja para atendimento, seja para uma simples conversa, seja para o que for. A gente sempre vai estar aqui com vocês. Muito obrigada.